em Atos, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 3 apenas a parte A desse versículo. Atos 1, versículo 3, a palavra ela diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Pai Santo, abra os nossos olhos mais uma vez nesta manhã, ilumina as nossas mentes, nos dê, Pai, espírito de sabedoria e de revelação para contemplarmos o Senhor. E o Senhor mesmo, pelo Teu Espírito, forma algo mais de Cristo em nós, Pai, das Suas belezas, de tudo aquilo que Ele é. Ó Pai, como precisamos conhecer o Senhor. Ministre aos nossos corações. Esteja repreendendo, ó Pai, toda ação do inimigo que se levanta contra o Teu conhecimento. Fala aos nossos corações, nos edificando, nos curando, libertando daquilo que precisa ser necessário, que o Senhor conhece em cada um de nós. Ó meu Pai, nos dê a revelação de Cristo e nos dê a sabedoria para compreendermos o que Tu tens dito na Tua palavra. Nas Tuas mãos entregamos esse tempo e confiamos em Ti, que será um tempo de edificação para nós. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, este é um lindo versículo, versículo 3, mas o que nos enche de esperança e de alegria é quando ele diz assim, que quando fala que a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Essa palavra se apresentou vivo, ela é fundamental para nós. Porque, irmãos, não se ouve, pelo menos eu creio que vocês nunca tiveram conhecimento, nem eu também, que alguém ressurgiu dos mortos após ter morrido. A não ser o nosso próprio Senhor, que se apresentou vivo, e também aqueles que foi ressuscitado pelo nosso próprio Senhor. Mas olha que alegria aqui. A estes, claro, aqui os discípulos, também depois de ter padecido, a palavra padecido aqui, se você procurar no original, ela significa que ele foi morto. Aqui o Espírito teve cuidado de não colocar a palavra morreu. Mas por que colocou padecido? Porque ele se humilhou até a morte. A morte de Cristo foi um processo de sofrimentos para mostrar a gravidade do pecado do homem. Aquele pecado que entrou em Adão lá no Jardim do Éden foi tão grave, nós sabemos que contaminou toda a raça humana, mas então por causa do meu e seu pecado, ele padeceu. E o padecimento foi desde a sua crise da encarnação, quando ganhou uma nova natureza humana, e a partir dos seus 30 anos de idade, ele começou a proclamar o reino de Deus. E com isso, claro que o mundo ele tem um progresso. Efésios vai dizer que o mundo ele tem uma curva, que ele tem um curso. O reino que foi instituído pelo Senhor, Ele mesmo, quando habitou no nosso meio, veio totalmente contra a cultura deste mundo. Por isso que ele foi perseguido e ele padeceu até a morte. Mas o que é interessante é que ele depois se apresentou vivo. Olha que grande esperança que é para nós aqui. Então esse versículo aqui enche o nosso coração de alegria, de esperança, porque Cristo morreu, mas ele vive. E quando foi que ele foi ressuscitado dentre os mortos? Claro que naquela manhã de domingo, primeiro dia da semana, Deus o Pai o trouxe dentre os mortos. Irmãos, o apóstolo João, ele escreveu as suas cartas, escreveu o seu evangelho, escreveu o Apocalipse. Nós vamos ver depois um texto aqui de Apocalipse muito interessante, que João, ele traz uma visão muito clara do Senhor ressurreto, glorificado, aquele que não morre mais. Mas o seu primeiro evangelho, ele escreveu assim, no versículo 1: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Aqui ele está fazendo uma interpretação lá de Gênesis, embora João dê um passo para trás,
atrás da criação. No princípio de todas as coisas era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Mas, irmãos, quando ele fala da encarnação de Cristo, João depois ele já se encanta, claro, inspirado pelo Espírito, que João havia visto a glória dele, isto sem ter sido ainda regenerado, lá no Monte da Transfiguração. Depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, então João escreve a sua carta, a sua primeira carta. Não é muitos pregadores e muitos livros são escritos dizendo que João está repetindo aquilo que ele escreveu lá no seu Evangelho, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Depois no verso 14 fala que o Verbo se fez carne e colocou sua tenda no meio de nós. Mas na primeira carta, João não trata dessa maneira. Dá um pulinho lá em 1 João capítulo 1, irmãos, que vocês ficarão encantados para ver a exposição que João faz aqui. João não está vendo aqui, irmãos, o Senhor Jesus Cristo como aquele que estava entre nós. Aqui, a partir do versículo 1, João está contemplando o Cristo glorificado. Também fala da sua natureza humana, mas glorificada, exaltada. Ele diz assim no verso 1, o que era? Lembra lá em João 1:1? No princípio era. Então o que era? Desde o princípio, e o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e que as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Vocês se lembram que quando Jesus se apresentou no meio deles, eles tiveram o privilégio, claro que, de tocar no Senhor também. Quando João fala aqui que as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, aquele Verbo era o Senhor Jesus Cristo aqui, ressuscitado. E ele continua dizendo que a vida se manifestou, e nós a temos visto, dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna. Agora ficou muito claro para o apóstolo João que Jesus Cristo, ele era em realidade espiritual a vida eterna. A vida eterna, né? Essa vida foi manifestada e nós a temos visto, dela damos testemunho e anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada e nos foi revelada. A revelação, ela acontece a partir do novo nascimento. Lembra lá em João 3,3 que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus? Eles contemplavam o Jesus que haveria de vir, mas agora João, ele estava contemplando aqui o Cristo, o reino. Nós temos visto e ouvido, anunciamos a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Percebe que essa voz, mantenhais comunhão conosco, de quem que é essa voz? A voz aqui, claro, é João escrevendo, mas a voz é do Espírito. O Espírito tem nos chamado para uma relação íntima de comunhão com a Trindade, porque ele diz aqui é o Espírito falando, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros. O Espírito nos foi dado com uma finalidade, João 16, Jesus disse assim, quando Ele vier, Ele vai anunciar e vai guiar vocês a toda a verdade, porque Ele há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, tudo que o Espírito Santo ouviu do Pai e do Filho, o ministério do Espírito é anunciar para nós. Ele já habita em nós, então Ele quer falar através de nós. Quando você prega a palavra pessoa para alguém, é a nossa voz, mas é a voz do Espírito falando, usando os nossos lábios. Vocês estão me compreendendo? E vos anunciamos para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Aí, olha aqui, qual é a comunhão do Espírito? E também a nossa também foi a de João. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E ele vai resumir aqui a sua introdução dizendo o seguinte: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Agora, irmãos,
A nossa alegria não seria completa se nós não tivéssemos aqui essa palavra, que Ele se apresentou vivo, depois que Ele padeceu. Então, pelo fato de que Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Quarta-feira nós tratamos aquele versículo tão lindo lá de Jeremias 31, versículo 17, porque há esperança para o teu futuro. Por quê? Porque Ele vive. E Colossenses vai mostrar para nós que Cristo em vós, essa esperança viva, aquele que é vivo, Cristo em vós, a esperança da glória. E essa esperança não é uma esperança qualquer, é a esperança real, verdadeira, é uma esperança viva. Lembra lá 1 Pedro 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus aqui não teve ressuscitação, Ele teve ressurreição. Lázaro teve ressuscitação, Jesus teve ressurreição, porque uma pessoa que foi ressuscitada por Cristo, Lázaro, depois ele veio a morrer novamente, mas quem passou pela ressurreição, porque Ele é a ressurreição, então Ele não morre mais, a morte não tem mais domínio sobre Ele, Ele venceu os grilhões da morte. Queridos, quando Jesus Cristo ressuscitou, nós entendemos aquilo que o Espírito nos revela, que a morte recebeu a sentença de morte quando Ele ressuscitou. Pedro vai dizer que Ele rompeu todos os grilhões da morte, todos os ferrões da morte, Ele venceu a morte, mas para isso Ele teve que entrar na morte. Lembra de Jonas? Nós vamos ver depois uma figura aqui muito linda, quando é a mesma figura, quando Jesus Cristo entrou na morte, Jonas, ele foi engolido por aquele peixe grande, foi para as profundezas do mar, percebe? Então é como que se a morte engolisse Jonas, a morte engoliu Jesus, mas Ele é a vida, é uma vida indissolúvel, Ele é a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, ressurreição é a vida, aquele que tem o Filho tem a vida, então a vida entrou na morte e Ele acabou com a morte, como que se a morte tivesse uma indigestão, ela comeu algo que lhe fez muito mal. Quando nós comemos alguma coisa que nos faz mal, a primeira orientação que nós recebemos dos nossos pais é: coloca o dedo na garganta e solta isso tudo para fora. Então foi isso que aconteceu quando a morte engoliu Cristo. Ela teve uma indigestão e teve que vomitá-lo, porque Pedro fala que é impossível ser ele retido pela morte. Então, graças ao Senhor que Ele se apresentou vivo dentre os mortos. Queridos, Cristo se apresentou vivo significa que Ele ressuscitou. Agora, o que significa a ressurreição de Cristo para nós? Por que você pode ter certeza de que você foi um justificado? Lembra que está escrito lá em Romanos capítulo 4, versículo 25? Vamos dar uma passadinha bem rapidinho lá naquele versículo. Ele é formidável, meus irmãos, ele é impressionante. Esse versículo 4 aqui de Romanos, capítulo 4, versículo 25, a palavra vai mostrar que Ele, o qual foi entregue a quê? A morte, por causa das nossas transgressões. Olha, nós morremos com Cristo, aquele que está morto, justificado está do pecado, mas a nossa justificação, ela se tornou real para nós quando Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. O que afiança a nossa justificação? A ressurreição do nosso amado Senhor. Então, Ele ressuscitou, mas agora tem uma novidade aqui que é muito interessante, que alegra muito o nosso coração. A palavra fala aqui que Ele ressuscitou por causa da nossa justificação,
E o que é interessante, irmãos, é a nossa união com Cristo. No Calvário, às vezes nós ficamos muito na nossa morte com Cristo. Tem que se pregar isso, porque é um fato verídico. Mas o triunfo da igreja é a vida de ressurreição do nosso Senhor. Porque vocês se recordam que ele disse assim lá em Efésios 2,6: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a ressurreição de Cristo é o amém para todas as suas promessas da palavra. Ele se apresentou vivo. E o que é mais interessante ainda, irmãos, claro que nós recebemos uma vida nova, uma esperança viva, e essa esperança, diz o nosso Senhor através de Salomão, se vocês quiserem ler só para conferir, lá em Provérbios 23, versículo 18, vai mostrar que a nossa esperança, ela não será frustrada. Aqui na nossa Bíblia, pelo menos na minha, na edição atualizada, vai mostrar que a nossa esperança não será frustrada. Mas no original, se você pesquisar ali, você vai perceber que ela nunca será frustrada. Porque deveras haverá bom futuro. A palavra deveras é verdadeiramente. Haverá bom futuro. Não será frustrada a tua esperança. Porque a nossa esperança é uma pessoa. Cristo é a nossa viva esperança. Graças ao Senhor, então, pela sua bendita e santa palavra. Então, irmãos, vamos avançar um pouquinho aqui no nosso estudo para vermos algo mais da ressurreição de Cristo. Cristo não apenas morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, mas ressuscitou novamente de acordo com essas mesmas Escrituras sagradas. Igualmente significativos são os tipos ou figuras como, por exemplo, o molho das primícias, que, sendo movido no primeiro dia da semana, se torna uma figura de Cristo, como as primícias dos vivos dentre os mortos e garantia da colheita que está por vir. Irmão, vai haver uma colheita. O Senhor, claro, vai vir colher. A volta de Cristo faz uma alusão, claro, aqueles, quando colhiam, as primícias eram dedicadas ao Senhor. Ali significa uma vida de ressurreição. O apóstolo Paulo, ele diz aqui em 1 Coríntios 15, versículo 20 e 23, vamos ler esses dois versículos juntos, que diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Irmãos, aqui tem um detalhe muito interessante. Nós temos que prestar muita atenção aqui, e aqui, irmãos, é uma palavra de exortação que eu quero passar para vocês, para que vocês não fiquem distraídos, fiquem bem concentrados. A palavra fala, e nós vamos mostrar depois o versículo, que vai haver duas ressurreições. Nós já sabemos, segundo está escrito lá em Apocalipse, capítulo 14, o versículo 15, que aquele que tem a foice na mão, ele vai vir colher as suas primícias. E a palavra é muito clara lá, fala que porque a sua seara já amadureceu. O versículo 18 fala que ele vai vir para colher a sua vinha, porque ela já está madura. Então, irmãos, muito cuidado para não se distrair da pessoa de Cristo, para que isso aqui não seja tirado da nossa mente, do nosso coração em hipótese alguma, e que nós tenhamos sempre em mente, quando eu falo sempre em mente, um desejo, uma vontade de crescer no Senhor. Porque se nós tão somente nos contentarmos em ficarmos aí, eu morri e ressuscitei com Cristo, é uma verdade gloriosa, nos tornou filhos de Deus. Mas, meu querido irmão, abra bem os teus olhos, porque se você não desejar ter a formação de Cristo no seu interior, na primeira ressurreição, como que vai acontecer a primeira ressurreição? Ou vamos dizer, a primeira vinda de Cristo? A palavra fala que na sua primeira vinda, como que ele vai vir? Ele virá como um ladrão.
Não é assim? Está muito claro. Jesus mesmo falou isso, o apóstolo Pedro também falou isso e outros evangelistas falaram isso. Se ele vai vir como um ladrão, eu disse aqui em algumas reuniões anteriores, ele virá para buscar algo mais precioso. Quem são esses preciosos? Aqueles que amadureceram, aqueles que tiveram Cristo formado no seu interior, aqueles que ouviram o evangelho do reino e responderam ao Senhor com sim. Senhor, está difícil, mas eu quero isso para mim, porque eu sei que o teu nome está envolvido nisso. São homens e mulheres que não se envolveram com absolutamente mais nada, mas tão somente com o nosso amado Senhor. Porque, queridos, enquanto nós estivermos vivendo neste mundo, a tendência natural é nós nos envolvermos com as coisas deste mundo, que Paulo fala lá em Filipenses 3, versículo 17, que fala que eles só se preocupam com as coisas desta terra, que são os inimigos da cruz de Cristo. Ali Paulo está falando inimigos da cruz, não lá do Calvário que morreu e ressuscitou. Os inimigos da cruz são aqueles que não quiseram tomar a cruz, seguir o Senhor, negando a si mesmo, dia a dia levando a sua cruz. É essa cruz que Paulo está falando ali, porque carta de Paulo aos Filipenses é uma carta da vida cristã normal, é uma carta ascensional, é uma carta que ele faz toda uma introdução para o avanço à maturidade espiritual, ao nosso crescimento com o Senhor. Então ele fala aqui que os que só se preocupam com as coisas terrenas, o destino deles é a perdição, porque nós estamos neste mundo, mas nós não podemos, irmãos, nos envolver de uma forma tal a ponto de as coisas deste mundo tirar a nossa centralidade de Cristo. Isso é um perigo terrível, porque nós vamos nos envolver com as coisas deste mundo. Nós estamos aqui para colonizar o reino de Deus como embaixadores. O embaixador não deve se envolver com o país no qual ele foi designado. Nós estamos aqui, mas nós não podemos se envolver com este mundo, entende? Olha aqui, eu vou ser agora, sou pastor, você é um candidato a prefeito, eu sou um pastor, você é candidato a vereador. Não, irmão, isso é um erro grasso, isso é envolver com o mundo, querendo resolver o problema do mundo. Para este mundo não tem solução. Este mundo está condenado pelo nosso amado Senhor, já está julgado, e só falta receber a sentença, né? Não, eu pretendo construir uma empresa muito grande, eu quero me envolver. Isso é uma loucura, irmãos. Se você tiver a capacidade de ter uma empresa para dar aí empregos para muitos homens e mulheres, ok, mas você vai ser um administrador daquilo que Deus colocou em suas mãos. Aquilo você sabe que foi designado pelo Senhor para a sua vida, mas aquilo não vai tirar você da centralidade de Cristo. Por isso que os homens mais ricos deste mundo são ímpios. Então Deus outorga a eles esta mordomia. Eles desfrutam, mas na realidade eles não têm paz. Empregam muitos filhos de Deus. E aquela empresa muitas vezes ela prospera porque ali tem um filho de Deus. Um filho de Deus, Deus abençoa aquele local por causa daquela pessoa, que é filho. Todos são abençoados, porque José é uma figura de Cristo. Cristo é a nossa vida. Onde você trabalha, aquele local funciona muito bem, porque você está ali. Se você sair dali e não tiver nenhum filho de Deus, a tendência é ele sofrer até de repente uma concordata, abrir uma falência. Muitas empresas nesses últimos tempos estão falindo. Está me compreendendo? Mas por causa de um filho de Deus ali, o filho de Deus vai orar e Deus vai abençoar aquele local. E vai ser uma grande bênção, vai prosperar. E Deus vai fazer com que os patrões vejam que é uma prosperidade. E Deus vai mostrar o porquê também. Porque tem alguém ali que ora, tem alguém ali que de fato está trabalhando naquele local, mas para Cristo. Hoje vamos ver à noite o nosso ponto de equilíbrio, para vivermos uma vida bem tranquila neste mundo. Muito interessante. Mas, queridos irmãos, então vai haver duas ressurreições. Agora, queridos, Deus o Pai, através do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 11, versículo 2, não precisa abrir, ele está dizendo ali que Ele está preparando-nos para nos apresentar
como uma noiva pura, uma virgem pura a um só esposo. Tem muitas virgens que creram em sua morte e ressurreição com Cristo, são filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. Nós somos a noiva, mas existe as virgens e tem as virgens que são puras. Estão me compreendendo? Como que lá em Mateus capítulo 25, do 1 em diante, se vocês leram com bastante cuidado ali, irmãos, que para o nosso crescimento à maturidade há um preço. Há um preço. Vocês se lembram que eram 10 virgens. Abra lá em Mateus 25, quero mostrar para vocês um princípio aqui fundamental. Mateus capítulo 25, a parábola das virgens. Vocês se recordam aqui dessa linda parábola que Jesus falou, que como vai haver duas ressurreições, então tem aqui, Jesus explica o porquê. Então vocês já conhecem aqui a história, mas chega aqui no versículo 6, diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Agora veja aqui, as nécias, elas eram filhos de Deus, porque elas tinham azeite. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Queridos, presta atenção, aqui tem um princípio muito importante. Não adianta você querer participar da primeira ressurreição se você não pagou o preço. Tem muitos que falam assim: nós somos salvos pela graça, que preço que nós temos que pagar? Tem um preço a ser pago, sim, porque as nécias não pagaram preço. Eram filhas de Deus em Cristo Jesus, mas distraídas. Agora continua assim, o 9: mas as prudentes responderam: não. Irmãos, olha aqui para mim um pouquinho. Aquilo que foi formado em mim de Cristo, eu não posso transferir para você. Aquilo que eu passei, aquilo que eu busquei, eu não posso transferir para vocês. É vocês que têm que buscar diante do Senhor uma vida de negação, uma vida de tomar a cruz diária, para que o Cristo seja formado em nós, para que você tenha a unção de Deus no seu interior, formado no seu interior. Dá dessa tua fé para mim, dá desse Cristo para mim. Não. Como a salvação é individual, o crescimento também é individual, pessoal. Maturidade é para aquele homem, para aquela mulher que responde ao Senhor. Não há transferência, irmãos, de maturidade um para o outro. Eu tenho aqui que mostrar um caminho para vocês, mas eu não posso estar no lugar de vocês para pagar o preço de vocês. Vocês terão que pagar o preço. Se debruçar na palavra, se envolver tão somente com o Senhor, porque tem um preço a ser pago. Tem muitos aí, pregadores, que acham que não. Tem um preço a ser pago sim, porque o versículo continua. Elas disseram o seguinte: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai. Então tem um preço a ser pago aqui. E o versículo 10 diz assim: saindo elas para comprar, chegou o noivo. Queridos, muito claro que vai haver duas ressurreições. Na primeira ressurreição, na primeira vinda de Cristo, Ele virá buscar as suas peças mais preciosas. Aqueles que de fato responderam a Ele, que tem Cristo formado no seu interior, esses irão participar da primeira ressurreição. Uma ressurreição que, então lá, Hebreus 11, verso 35, vai falar dessa primeira ressurreição, que é uma ressurreição superior, que é a primeira ressurreição. Diz assim, irmãos, se vocês lerem o contexto aqui, ele está falando daqueles homens, falando de Raabe, a meretriz, que ela acolheu aqueles espias, ela sofreu bastante, ela foi perseguida. Vai falar aqui, irmãos, de Jefté, de Gideão, de Sansão, de Samuel, vai falar dos profetas, tudo que eles sofreram. Vai falar que de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na cova, na fornalha de fogo ardente, 7 vezes aquecida mais. Vai falar de Daniel. E agora no versículo 35 de Hebreus 11 diz assim: mulheres receberam pela ressurreição
os seus mortos. Alguns foram torturados, olha o preço aqui, irmãos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Então vai haver uma ressurreição superior. Que ressurreição superior que é essa? Abra em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Essa aqui que está escrito tão claramente para nós aqui. Irmãos, isso é muito sério. Então, irmãos, o nosso objetivo como igreja do Senhor é procurar nos preparar para o encontro, é crescermos em santidade, crescermos em maturidade espiritual, para que Cristo seja formado em nós. Senão você vai ficar para ser aperfeiçoados. Não sei como que Deus vai lhe aperfeiçoar, mas Ele vai lhe aperfeiçoar. Versículo 6 de Apocalipse 20 diz assim: bem-aventurado e santo, está vendo aqui? Feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Reinar com Cristo. Então vai haver duas ressurreições. Talvez se uma pessoa que creu na sua morte e ressurreição com Cristo, ela morreu hoje, sem ser aperfeiçoada, quando que ela vai ser aperfeiçoada? Eu não sei. Eu também, ninguém sabe. Alguns falam que é no milênio, outros falam que eles serão lançados nas trevas exteriores, até que seja aperfeiçoado. Não sei, a palavra ainda não ficou claro no meu coração sobre isso. E eu estou ansioso, buscando aos pés do Senhor, para saber quando que vai se dar isso. Mas eu sei que vai haver duas ressurreições. E eu sei que os que serão ressuscitados na primeira vez são os amadurecidos. Vamos ler o texto lá de Apocalipse capítulo 14, versículo 15. Apocalipse 14, verso 15, muito claro aqui na palavra, que diz assim: outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. As primícias para Deus. E olha aí nesse mesmo capítulo, versículo 18, que diz assim: saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Elas podem ser colhidas agora. E nós somos a vinha do Senhor, irmãos. Ele não vai colher uvas verdes, vai colher uvas maduras. Então, graças ao Senhor, que esse texto de 1 Coríntios 15, 20 diz que, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dormem. Graças ao Senhor. Então vamos avançar um pouquinho mais. Mas antes, porém, irmãos, devemos se envolver tão somente com o Senhor. Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu te desejo. Queridos, quando nós amarmos o Senhor assim, o Espírito Santo vai formar em nós toda a realidade espiritual, para que haja em nossos lábios, em nosso coração, não outra coisa a não ser: ora, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Irmãos, este mundo está um caos. Este mundo não tem buscado o Senhor. Este mundo espera socorro de quem? Do homem. Socorro do homem é vão. Este mundo espera socorro para as suas doenças? Aí de governantes. Queridos, as pessoas não estão buscando ao Senhor. Elas estão querendo se envolver com aquilo que a mídia coloca em suas mentes, imprime em suas mentes. Tem que ser assim, fica em casa, faça isso, faça aquilo. Irmãos, agora, todo aquele homem e mulher que creu em Cristo, nada pode deter. Nada pode deter. Se nós fôssemos uma comunidade que crescêssemos no Senhor mesmo, confessasse ao Senhor, vivêssemos uma realidade espiritual, a maioria estava ali na janela, e aqui dentro estavam as cadeiras todas tomadas,
Mas o problema nosso é a incredulidade, é a preocupação. Nós damos mais valor àquilo que a imprensa fala para nós do que aquilo que Deus diz na sua palavra. E Ele diz que Ele é quem nos guarda, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, ao teu corpo. Irmãos, nós somos muito incrédulos, irmãos. Nós conhecemos a Bíblia, o que isso significa? Nada. Você tem que conhecer o Senhor da Bíblia em realidade espiritual. Como Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido. Eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Queridos, que Cristo que nós cremos? Não é o Todo-Poderoso? Ele, quando ressuscitou dentre os mortos, Ele apareceu para os discípulos e disse, todo poder me foi dado no céu e na terra. Querido, você acha que aí no seu corpo, se você está cheio de Cristo, cheio do Espírito, virá algum tipo de Covid-19? Eu creio que não, irmãos. Eu creio que não. Agora, se você alimenta dúvidas, isso pode te pegar para te corrigir. Não, irmãos, não tem possibilidade. Não tem possibilidade. Claro que temos que ser prudentes, sim. Temos que ter cautela, sim, mas não ao ponto de ficarmos em casa com medo. Para de ver televisão. Nós ficamos alimentando a nossa mente, que ela vai enchendo a nossa mente, meus irmãos. Temos que encher a nossa mente com a palavra de Deus. A ressurreição de Cristo já foi predita nas figuras biográficas de muitos irmãos do Antigo Testamento. Vamos dar uma olhada na vida de alguns, mas não de todos, para termos vislumbres que prefiguram a ressurreição de Cristo na vida deles, como por exemplo, Isaac, Jonas e José. Nós vamos ver a vida de ressurreição, que eles prefiguram Cristo, nesses três personagens. Tem muitos outros, mas são os três que nós temos uma maior assim comunhão, que conhecemos mais as suas histórias. Em primeiro lugar, vamos ver a figura da ressurreição na vida de Isaac. Após seu sacrifício, Isaac tornou-se pai de todo o povo judeu. Do mesmo modo, Jesus, após sua ressurreição, tornou-se Senhor de todo o povo cristão. Ele morreu e ressuscitou para ser Senhor de vivos e de mortos. O versículo que mostra a figura da ressurreição de Isaac está registrado em Gênesis 22, versículo 5, que diz assim: Disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Está vendo que coisa mais linda aqui, irmãos? Veja a convicção que tinha Abraão. Aqui é interessante, eu já citei para vocês, quando ele disse aqui, iremos até ali. Ali aquele lugar, era o Monte Moriá. Lá em Lucas capítulo 23, 33, aponta para o lugar que Jesus Cristo foi crucificado, aquele local. Então, o que é interessante é que Abrão e Isaac, seu filho, caminhavam juntos, e Abrão colocou o lenho nas costas de seu filho, caminhavam juntos. Isso traduzido para o Novo Testamento, lá em João 8, 29, que Jesus disse assim: aquele que me enviou está comigo, não me deixou só. Eu vou fazer a obra designada pelo Pai, mas Ele está comigo o tempo todo. Até na cruz, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens, a nós, as nossas transgressões. Imputou ao Filho amado. Então, caminhavam os dois juntos. Mas, queridos irmãos, o que nos chama a atenção é isso aqui. E havendo adorado. Por que tem essa adoração? Morte de cruz é uma adoração? Claro que é. Vocês se lembram? O holocausto no Antigo Testamento? Aquele animal era colocado sobre o holocausto, sobre o altar fala da cruz. Era uma adoração a Deus. Deus recebia aquele cheiro de aroma suave, daquele animal que era oferecido. Então, Cristo se ofereceu ao Pai totalmente. Então, Abraão aqui está tipificando Deus o Pai, Isaac o Filho. Depois de havermos adorado, olha a convicção, tornaremos a vós. Ressurreição. Porque lá em Romanos 4, Paulo escrevendo, fazendo alusão lá de Abraão, dizendo o seguinte, que Abraão creu contra a sua incredulidade, porque
ele cria na esperança daquilo que haveria de vir, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse assim: porque Abraão viu o meu dia e alegrou-se. Então Abraão, quando foi sacrificar o seu filho, e a Bíblia é muito clara em dizer que ele estava para sacrificar o seu filho, porque ele cria que Deus era poderoso para ressuscitá-lo, ele dentre os mortos. E foi exatamente isso que aconteceu. Então tornaremos a vós. Morreu, mas ele voltaria dentre os mortos, né? Queridos, e qual é a esperança da igreja hoje? Abra sua Bíblia lá em João capítulo 14. Olha que texto maravilhoso nós temos aqui, irmãos. Nosso Senhor Jesus Cristo garantindo aquilo que iria ocorrer, que ele se apresentaria vivo. Olha que lindo, irmãos. Ele estava tratando aqui com o apóstolo Pedro. Pedro disse que não negaria ele. Jesus disse: você vai me negar, Pedro. Então você não fique aí com seu coração turbado, não. E ele diz para Pedro, né, e também para nós, no versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E o 3 diz assim: e quando eu for, ele já foi, irmãos. O que ele está fazendo lá agora? Preparando lugar. Olha o que ele diz aí: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Cristo está sentado à destra do Pai. Nós também iremos para esse mesmo local, assentados com Cristo nos lugares celestiais, à destra do Pai. É vida de ressurreição. Ele disse isso aqui de uma forma tão clara, né? Em Atos 1:11 vai dizer que quando Jesus estava subindo, até naquela primeira nuvem, os discípulos olhando, e o que o anjo, quando se colocou ali no meio deles, disse para eles? Atos 1:11, ele disse assim, eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, carne, homem, não é Jesus Cristo, esse Jesus, carne, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o vistes subir, todo olho o verá. Isso é maravilhoso. Irmãos, que precioso Cristo nós temos. Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Então, assim, Abraão declarou sua fé na ressurreição. Ele sabia que Deus havia ordenado que ele oferecesse seu filho sobre um dos montes, mas ele creu que Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Está escrito em Hebreus 11:19, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Ou no final do versículo diz assim: como em figura ele recobrou o seu filho. Então aqui, irmãos, a questão é crer ou não crer no que Deus disse na sua palavra. Irmãos, não adianta nós sermos experts de Bíblia, conhecer toda a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, mas se a Bíblia não for a realidade da nossa vida, significa nada, nada, absolutamente nada. Abraão ousou a crer, ele creu. Vamos supor aqui, sacrificar um filho, talvez, imagina como estava o coração de Abraão subindo para o Monte Moriá, pesaroso. Será que Deus vai ressuscitar meu filho ou não? Mas na hora ali, ele teve uma convicção de que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo. Então ele iria fazer. Porque, irmãos, a nossa fé, para que ela seja uma fé preciosa, tem que ser provada. Se não for provada, ela nunca vai ser uma fé preciosa. Fé preciosa é uma fé que paga o preço. Preciosa é algo de muito valor. Fé preciosa, uma fé provada, uma fé experimentada, uma fé que passou pelo fogo, pela água, pelas profundezas, pelas tribulações, pelos sofrimentos e continuou firme a nossa fé. Percebe? Porque nada pode abalar a nossa fé e Deus não vai permitir nenhum sofrimento a nós que esteja além da nossa capacidade, porque Ele nos conhece de uma forma absurda.
Então, queridos, falando sinceramente, eu tenho mais convicção de que Ele vai me levantar do túmulo do que eu vou me levantar amanhã cedo. Amanhã cedo eu não sei se eu vou levantar ou não, mas do túmulo eu tenho plena convicção de que se eu vier a falecer, amanhã eu não sei se eu vou acordar vivo ou morto, não sei, você também não sabe, mas eu tenho convicção, é maior de que Ele vai me levantar do túmulo. Falamos aqui na quarta-feira que aqueles que morrem em Cristo não morrem. Nós não sepultamos os nossos irmãos em Cristo Jesus, nós semeamos eles. Semeamos corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Estão me compreendendo? Isso é maravilhoso, porque a morte é uma desonra para nós. Paulo fala em 1 Coríntios 15, 43, nós sepultamos em desonra, em morte é uma desonra, e ressuscitamos em honra. Semeia-se corpo natural, ressuscita espiritual. Entende? Então, quando nós vamos enterrar os nossos irmãos em Cristo, nós vamos semeá-los, porque Deus vai ressuscitá-los. Entende? Isso é maravilhoso. Então, aqui, o profeta Jonas, vamos ver um outro aqui. O profeta Jonas também nos apresenta uma antecipação da ressurreição do nosso Senhor dentre os mortos. A primeira coisa que precisamos ver é que Deus preparou um peixe para engolir Jonas. Entretanto, os seus 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, de onde ele saiu para pregar sua mensagem, são considerados pelo nosso Senhor como figura da sua morte, de seu sepultamento e da sua ressurreição. Jonas certamente foi um tipo da morte e ressurreição do Senhor, pois se tornou mais amplamente uma figura de Cristo em sua ressurreição. O próprio profeta Jonas faz essa declaração em Jonas 2,6, ele disse assim: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Está vendo? Esse é o mesmo clamor que Cristo fez no Salmo 69, versículo 1 e 2. Ele clamou ao Pai para que a sua alma estava nas profundezas das águas. Assim foi com Jonas, esse é o sinal de Jonas. Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Nosso Senhor ficou 3 dias e 3 noites nos antros da terra. Mas de lá, o Senhor o trouxe ele de volta, dentre os mortos. Fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Se Ele é meu Deus, aqui é Elohim, é a voz do Filho, meu Deus, fizeste subir. Que coisa mais linda, mais impressionante. Então, queridos, bendito seja Deus, porque há em nós a vida de Cristo. E a vida de Cristo, ela é uma vida de ressurreição. Ele diz para Maria e Marta, para Marta especificamente, João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que coisa mais linda. E todo que vive e crê em mim, nunca ou não morrerá eternamente. Crês isto? Ele é a ressurreição. Não apenas a vida, mas Ele é a ressurreição. Então, queridos, agora vamos ver a figura da ressurreição de José do Egito. Seus irmãos lhe odiavam por causa da mesma obra que Deus lhe havia dado para que cumprisse na terra. Tudo estava apontando para a cruz, e também ele foi vendido por quase 30 peças de prata por seus próprios irmãos. Foi lançado numa cisterna por seus irmãos, onde devia morrer. José foi vendido, preso, porém quando foi restituído e foi assentar-se à destra de Faraó. Particularmente, não conheço nenhuma outra escritura do Antigo Testamento que fala da ressurreição de José. Claro, em figura do que está registrado aqui em Gênesis 45, versículo 25 e 26. Vamos ler esses 2 versículos. Então, subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai, e lhe disseram: José ainda vive
e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Irmãos, eu disse para vocês no início aqui que a ressurreição de Cristo é o amém para todas as suas promessas. Agora, queridos, o que nos enche de alegria, que faz o nosso coração vibrar bastante, claro que José estava no Egito, o povo judeu, seu povo ficou lá em Canaã, a fome reinou lá. Mas, irmãos, aqui é tão maravilhoso porque toda a vida de José do Egito foi uma vida que tão paralelamente idêntica à de Cristo. São exemplos muito nítidos. Vocês se lembram que alguns dizem que José ficou 2 anos na masmorra, ficou muito mais de 2 anos. Alguns falam 3, mas ficou mais de 2 anos preso lá. Ali é uma figura linda de Cristo também para nós. Lembra que depois foi o copeiro e o padeiro lá para aquela masmorra. José interpretou o sonho dos dois. José foi para um vida e para outro morte. Cristo na cruz do Calvário, quando estava com aqueles 2 ladrões, Cristo foi vida para um e morte para outro. Lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, a palavra fala que nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que se perdem, como nos que são salvos. E a igreja, nós somos a igreja de Cristo, mas irmãos, nós somos gentios. Olha que coisa linda, irmãos, essa semana Deus falou tanto ao meu coração sobre a igreja gentílica, porque irmãos, que privilégio é o nosso, porque Jesus veio para os seus, o povo de Israel, o povo judeus, mas eles não o receberam, então ele foi para as bandas lá de Sidom, para os gentios. Mas aqui em José, ele é uma figura de Cristo, e toda figura precisa necessariamente ter uma companheira. Ele precisa de ter a sua noiva, porque Cristo tem a sua noiva, é a igreja. Mas irmãos, que tipo de noiva foi dada para José do Egito? Uma gentílica, Asenate. Lá em Gênesis 41, versículo 45, vai mostrar que ele casou com uma gentílica, Asenate. Irmãos, graças ao Senhor, nós somos um povo gentil, mas nós também somos a noiva de Cristo. Pela ressurreição, nós somos a igreja viva do Cordeiro. Ah, meus irmãos, como nossos olhos precisam ser abertos para essa realidade, Então, as melhores notícias, que chegaram até nós, hoje, veio de um túmulo, e um túmulo vazio. Ele não está aqui, ressuscitou. Que coisa mais linda. Vamos avançar. Para vocês terem uma ideia, quando José saía do palácio, antes de sair soava-se uma trombeta e iam mensageiros clamando diante dele: dobrai os joelhos, eis que vem José. Não importava onde estava a pessoa, nem o que estava fazendo, nem quão importante era a sua ocupação, todo mundo tinha que dobrar os joelhos até que José passava. E num desses dias, quando a trombeta soar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará quando Cristo, nosso José espiritual, descer da sua glória. Naquele dia, o meu e o seu trabalho, o nosso trabalho, já não terá importância. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Filho de Deus. Toda língua. Pensando quando José saía ali do palácio, tocava aquela trombeta, José está vindo aí. Todos tinham que deixar as suas atividades e se prostrar até que ele passasse. Imagina só, irmãos, que lindo é isso. Então isso é uma figura linda da ressurreição de Cristo, da exaltação de Cristo. E Paulo vai interpretar para nós aqui em Filipenses 2, 10 e 11, vamos ler juntos, que diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho
nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E agora é o momento, imagina só, irmãos, todas as nações terão que se prostrar diante dele. Seja todos, fico pensando, aqueles grandes homens arrogantes, os grandes governantes, por favor, Trump, se prostre, Barack Obama, Lula, seja quem quer que seja, se prostre diante de meu filho e confesse que ele é Senhor, para a minha glória. Irmãos, que coisa linda. Então, irmãos, é importante nós sabermos aqui que o caminho da exaltação, ele tem que passar pelo vale da humilhação. Cristo, ele foi exaltado, mas ele teve que ser humilhado até a morte de cruz. Então, a estrada para a coroação de Cristo passou por uma cruz. Deus vai exaltar aqueles que se humilham. Aqueles que se humilham serão exaltados. Irmãos, e quando as pessoas nos humilham, que privilégio é para nós, mas nós levantamos a nossa crista. Que Cristo que nós temos habitando dentro de nós, irmãos? É o Senhor da glória, e aquele que sabe o que é ser humilhado. Meus irmãos, que coisa mais triste. Agora, uma coisa interessante, a exaltação de Cristo é uma obra de Deus o Pai. Aqui no versículo anterior, no versículo 9 de Filipenses 2, fala que Deus o Pai o exaltou. É Deus quem o exaltou, porque ele cumpriu absolutamente tudo, irmãos. Agora, é uma exaltação incomparável. Deus o exaltou aonde? Onde que Deus exaltou a Cristo? Vocês não sabem, mas vamos saber hoje. Abrem Hebreus 7, versículo 26. Hebreus 7, 26. Irmãos, nunca se esqueça disso, que a exaltação de Cristo é uma exaltação incomparável. Diz assim, Hebreus 7, versículo 26. Como efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e olha aqui agora, feito mais alto do que os céus. Irmãos, olha onde ele foi exaltado, mais alto do que os céus. E a palavra fala que juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nós estamos nele. Mais um versículo. Abra lá em Efésios, capítulo 4, versículo 10. Veja aqui que lindo, irmão. Efésios, capítulo 4, versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Ele subiu até onde? Acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Oh, meu irmão, que coisa maravilhosa. A exaltação de Cristo é uma exaltação incomparável. Por isso que você vai encontrar em Apocalipse, capítulo 7, que Ele é digno de ser adorado. Por quê? Porque Ele foi exaltado, mas Ele desceu até a morte de cruz. Não tinha mais onde Ele descer. E Jesus vai dizer para nós, aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Que coisa! E outra coisa, aqui no versículo 10, um detalhe importante, que a exaltação de Cristo, ela exige, e vai se cumprir, a rendição de todos, seja filhos, seja ímpios, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos avançar. As religiões humanas falam dos seus líderes como homens que estiveram vivos, mas estão mortos. Porém, o Evangelho anuncia um Cristo que esteve morto
e está vivo. Apocalipse de João 1, 17 e 18 diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Meu irmão, Davi, ele viu este dia. Davi pôde contemplar este dia. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Tinha visões do Senhor. Queridos, ele viu aquele dia. Quer ver como é que... São muitos textos, mas vou citar um para vocês aqui, que vocês conhecem bem. É lá em Salmos, capítulo 18. Vamos ler apenas um versículo aqui, irmãos, o versículo 46. Salmos 18, verso 46. Olha que visão preciosa que ele teve do nosso Senhor. Diz assim a palavra. Por isso, irmãos, que Deus ele não faz acepção de pessoas. Davi buscava o Senhor, João buscava o Senhor. Se você buscar o Senhor, você vai ser muito enriquecido com as visões e revelações do Senhor. Davi disse assim, olha, vive o Senhor. Que coisa linda, irmãos. E bendita seja a minha rocha. Que mais? Exaltado seja o Deus da minha salvação. Que coisa linda, que visão linda. João aqui, ele viu o Senhor, ficou trêmulo. Aí imagina só, ele colocou a sua mão direita sobre mim. Por que a mão direita? Porque Isaías 41, 10 diz: não temas que eu te ajude, te sustento com a minha destra fiel. Quando fala que ele sustenta com a destra fiel dele, que ele sempre vai estender para nós a sua mão. Quando ele estendeu a sua mão para mim, entendeu? Então a sua destra fiel. Quando vi, caí como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. De novo, realidade espiritual. Eu sou o primeiro e o último, Alfa e Ômega, aquele que vive. Estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Queridos, olha que lindo texto. Só mais um para a gente encerrar aqui. Romanos capítulo 6, versículo 9. Se não tem mais domínio sobre ele, nem a nós também. Está tratando aqui da morte e ressurreição de Cristo, da obra no Calvário, mas quando chega aqui no versículo 9, Paulo diz assim, no versículo 8 fala que morremos e ressuscitamos com Cristo. Agora, olha Romanos 6, 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E nós também. A morte não tem mais domínio sobre ele. Nosso evangelho não termina na morte, mas em vitória. Não em túmulos, mas em triunfo. O cristianismo começa onde a religião termina, com a ressurreição. O cristianismo é essencialmente a pregação da mensagem viva da esperança que brota de um túmulo vazio. Se a morte não pode manter a história de Cristo refém de um cadáver, nem o aprisionar no fundo de um túmulo, tampouco o desânimo poderá sepultar a esperança daqueles que se apoiam no poder de Cristo ressuscitado. Agora, veja que lindo versículo, para nós encerrarmos aqui, João 14, verso 19. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Oh, meu irmão, que delícia isso! Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Como que o mundo vê Cristo hoje? Nós somos o quê? O corpo de Cristo. Ele vê Cristo no seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Ainda por um pouco, o mundo não me verá mais. Por que o mundo não vai ver mais o Senhor? Porque a igreja será arrebatada.
Ele diz assim: mas vós porém me vereis. É o contraste, ao contrário do mundo, vós me vereis. O mundo não me verá mais, vós porém me vereis. Por que vamos ver Ele? Porque eu vivo, vós também vivereis. Amém? Então vamos orar. Pai Santo, graças te damos, porque Ele vive e nós viveremos. Ele habita em nós, nós habitamos nele. Ó Pai, estende a tua mão, a tua destra, segura firmemente para que os nossos pés não tropecem. Se tropeçar, nós não venhamos a cair, porque tu é aquele que nos seguras pela tua mão direita e tu nos sustentas. Ó Pai, aviva a nossa vida pelo teu Espírito. Vivifica-nos para que possamos invocar o teu nome. Ó Senhor Jesus Cristo, tu és o Deus eterno, tu és aquele que habita em nós, tu és aquele que sustenta e edifica a igreja. Pai, frutifica essa palavra no coração dos nossos irmãos, no coração da vida da igreja. Em nome de Cristo oramos. Amém.